Vamos lá, então. Revolução Russa, ela acontece em 1917, essa data que é importante vocês perceberem, porque é a data do penúltimo ano da Primeira Guerra Mundial. E começou meu vizinho com a cortadeira ali de lajota, né? A maquita. 1917 é o ano em que a guerra, a Primeira Guerra Mundial, ela ainda está naquela fase de empate técnico, que não vai nem para lá nem para cá. Ninguém tinha certeza a, se a Tríplice Entente venceria ou se a Tríplice Aliança, né, se daria melhor, enfim. Então, foi no comecinho do ano de 1917 que explode na Rússia, dentro da Rússia, a chamada Revolução Russa. Tá? E isso, evidentemente, que vai mudar os rumos da Primeira Guerra, porque sai a Rússia, entram os Estados Unidos, e aí a história da Primeira Guerra se modifica também. A Revolução Russa é uma revolução socialista. É o que a gente pode dizer que foi a primeira vez na história que o socialismo foi implantado de uma maneira perene, quer dizer, por um longo período em um país. A Rússia vai ficar de 1917 até 1990, a Rússia vai ser um país socialista. Inclusive, o país muda de nome, né, passa a se chamar União Soviética a partir de 1923. Tá? Então é isso, liguem Revolução Russa com a implantação do socialismo na Rússia. Lembrando que não foram os russos que inventaram o socialismo. O socialismo era já uma filosofia desde o século XIX, desde a metade do século XIX, que já era bastante difundida, né? Uma filosofia política, era uma ideia que nasceu justamente dentro da pior crise do trabalho, né? Do trabalhismo, da Revolução Industrial. Okay? Então aí começaram a surgir ideias, partidos políticos a favor da classe trabalhadora, para tentar amenizar a exploração que os trabalhadores sofriam nas indústrias e tal, porque as condições realmente eram desumanas. Né? Então, nós podemos dizer que a ideia, o surgimento das ideias do socialismo e também a sua implantação é uma espécie de efeito colateral do próprio capitalismo. Né? O capitalismo era tão explorador que acabou levando a uma busca de solução para as péssimas condições de vida dos trabalhadores. Essa figura que aparece aqui é o grande líder da Revolução Russa, que é o Vladimir Ilyich Ulyanov, também conhecido como Lenin. Pouca gente sabe o nome do Lenin, né? Ele, enfim, aparece na história com o nome de Lenin. Lenin era um apelido de Vladimir. Lembrando que vocês podem interromper a qualquer momento para fazer perguntas, tá, gente? Não tenham, não se acanhem. Deixa eu mudar a cor do lápis aqui, que os slides são quase todos brancos, né? Isso melhora, inclusive, a luz aqui da webcam. Então, vejam só, sempre que a gente vai estudar um fato histórico, é preciso a gente pensar na história do contexto político, né? Do que estava acontecendo no mundo e propriamente na Rússia naquela época. Então, no mundo, nós já sabemos, segunda Revolução Industrial, o avanço tecnológico, o imperialismo e a Primeira Guerra Mundial. Então, isso tudo marca aí o começo, final do século XIX e o começo, as primeiras décadas do século XX, tá? No mundo. Na Rússia, nós temos ainda no final do século XIX um atraso muito grande, tanto do ponto de vista econômico como social. Do ponto de vista social, a Rússia tinha uma população muito pobre, maioria da população, né? Pelo menos 80% dos russos viviam em terras da nobreza, ou seja, eles viviam no campo e eram pessoas geralmente muito pobres, assim, numa condição de semi-servidão, tá? O que seria a semi-servidão? A servidão ela tinha sido abolida em 1861 por um imperador, um czar chamado Pedro o Grande, mas ela havia sido abolida apenas pela lei, apenas no papel. Na prática, os trabalhadores continuavam levando uma vida tão miserável quanto levavam antes, né? Trabalhavam muito e ficavam com as migalhas daquilo que produziam. Okay? Então, do ponto de vista social, população miserável, analfabetismo, né? Na imensa maioria da população. E do ponto de vista da economia, também havia um atraso muito grande. A Rússia ainda era um país agrário, quer dizer, era um país que tinha na agricultura
a sua principal atividade. E isso é denunciado, até eu diria, fica evidenciado pelo grande número de população que habitava no campo, né? A indústria é uma atividade urbana, né? Então, se a maioria do povo trabalhava no campo, é porque a maioria dos empregos estava no campo e não na cidade. É claro que a Rússia já tinha indústria também, mas, assim, se a gente considerar o maior país do mundo, tinha 5 ou 6 cidades com boa industrialização. Então, assim, no geral, né, era uma industrialização ainda incipiente, quer dizer, que estava ainda começando, tá? Em contrapartida, nós tínhamos lá uma nobreza bastante privilegiada, que vivia ali aliada ao governo, né? O governo da Rússia era exercido pelo imperador Nicolau II, Nicolau Romanov, né? Chamado Czar. Czar em russo quer dizer imperador, né? Czar é o mesmo que César em latim, é o mesmo que Kaiser em alemão. A palavra significa justamente imperador. Então a dinastia Romanov já vinha de longo tempo governando a Rússia, e Nicolau II será o último imperador, o último czar da dinastia Romanov, e, por que não dizer, da monarquia russa, porque logo depois vai ser, depois da Revolução, vai ser proclamada a República, e daí para frente a Rússia será sempre uma república, né? Essa situação social, econômica, política, ela era, evidentemente, representada por partidos políticos, né? Então, nós tínhamos 3 partidos, basicamente, representando os setores mais importantes da população. Então, nós tínhamos um partido que representava os liberais, que eram os empresários capitalistas, né? Nós tínhamos um partido socialista que representava o povo mais pobre, classe operária, trabalhadores, soldados, camponeses, enfim, né? E nós tínhamos um terceiro partido, que era o partido da realeza, né? Chamava-se justamente assim, Partido da Realeza, que apoiava Nicolau II. E esse partido era composto basicamente por nobres, né, que eram grandes proprietários das terras russas, ou que faziam parte da administração do Nicolau II, que eram ministros, etc. Tá? Esses 2 grupos estavam muito descontentes com o sistema que havia na Rússia. Então, como eu disse, era um país muito atrasado em todos os aspectos. Olha aqui, eu esqueci de falar do aspecto político, tá? No aspecto político, a Rússia ainda era absolutista. Então, absolutismo na política, agricultura como base da economia, privilégio de classes, né? Maioria da população numa situação de miséria. Esse absolutismo do Nicolau II, ele deixava também a classe rica descontente. Esses liberais aqui, os grandes empresários, eles eram ricos. E a gente sempre pensa numa sociedade onde existem ricos, a gente vai dizer, olha, os ricos, se são ricos, eles devem estar felizes, né? Mas não é bem assim. Nesse caso aqui, a população rica estava também descontente porque eles não tinham liberdade política, eles não podiam participar da política. A essa altura, vocês deveriam estar pensando assim, mas professor, isso está parecendo muito com a história da França, lá no século XVIII, antes da Revolução Francesa. Exatamente. É uma situação muito parecida, porque a Rússia também estava classificada aqui no chamado Antigo Regime, né? E a partir do século XVIII em diante, entrando pelo século XIX, nós teremos uma série de revoluções que vão derrubar o antigo regime. Então nós tivemos a Revolução Inglesa, né, a Revolução Liberal Inglesa, nós tivemos a Revolução Francesa, que vocês estudaram comigo, nós tivemos uma revolução em Portugal chamada Revolução Liberal do Porto, que também acabou com o absolutismo, e nós tivemos a Revolução Russa, né? Isso para citar alguns exemplos. Ou seja, o absolutismo, aos poucos, ele vai mostrando a sua face desigual, a sua face de privilégios, né, que privilegiava alguns grupos, e vai dando lugar a uma república, pelo menos com direitos civis iguais, né, pelo menos com direitos jurídicos iguais. A Revolução Russa se encaixa nesse contexto aí, tá, de derrubada do antigo regime, derrubada do absolutismo. Essa era uma apresentação apenas para vocês terem uma ideia do contexto geral, tá? Esses são os partidos políticos
pelo menos os mais importantes, né? É possível que existissem outros partidos menores. Então, nós temos aqui o chamado Partido dos Cadetes, que era o Partido Liberal, representado pela burguesia industrial. Era um partido que tinha alguma força porque essa burguesia era rica, embora fosse um pequeno grupo, né? A indústria não era muito desenvolvida lá. Depois nós temos o Partido Operário Social Democrata, era um partido socialista, tá? Então, como o próprio nome diz, era um partido operário. Esse partido muito influenciado pelas ideias de Karl Marx, de Friedrich Engels. A Rússia teve também um grande pensador socialista chamado Mikhail Bakunin, Pierre Proudhon, que é um grande pensador francês. Ou seja, nós temos várias linhas aí do pensamento socialista. E o Partido Operário Social Democrata Russo, vocês podem até acrescentar um R aí, tá? Ele era um partido de orientação socialista. E havia o Partido da Realeza, ainda que eu não coloquei aqui, mas é bom lembrar que também a nobreza estava representada dentro da política russa. Tá? No ano de 1903, houve um congresso do Partido Operário Social Democrata para definir as linhas de atuação do partido. Né? Era um partido socialista, mas era um partido muito grande, com um número muito grande de filiados, e nem todos pensavam da mesma forma, havia divergências entre eles, como é comum num partido muito grande. Eles sabiam onde eles queriam chegar, que era no socialismo. Mas como chegar até o socialismo, havia divergências. Né? Então, nesse congresso, o partido acabou se dividindo em dois grupos. Um grupo chamado bolchevique, que em russo quer dizer maioria, que era liderado pelo Lenin, pelo Vladimir Ilyich Ulyanov. Era a favor de armar a população, fazer treinamento de guerra para os operários e camponeses, né? E tomar o poder à força mesmo. Então, eles eram a favor da chamada luta armada para implantar o socialismo na Rússia. Tá? Então, os bolcheviques, maioria, liderados pelo Lenin, a favor da luta armada. E um outro grupo menor, daí chamado menchevique, que em russo quer dizer minoria, liderados por Yuri Martov. Yuri é um nome russo, né, que é uma versão de Julius, na verdade. Né? Yuri Martov liderava um grupo que pensava ser possível chegar até o socialismo de forma democrática, fazendo alianças com a burguesia, construindo o socialismo democraticamente, através de eleições e tal. Então, como não houve um acordo entre eles de como chegar ao socialismo, porque as vias eram muito diferentes, então acaba que o partido se divide em dois. O que era um partido só, o Partido Operário Social Democrata, vai se transformar agora em dois partidos, o Partido Bolchevique e o Partido Menchevique. O Partido Bolchevique representado pela cor vermelha e o Partido Menchevique representado pela cor branca. Tá? Perguntas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês podem interromper, como eu disse, a qualquer momento, tá, gente? É só dar um oi aí e fazer a pergunta. Aqui nós temos as fotos, né, dos grandes líderes desses partidos. Lenin, o grande gênio da Revolução Russa. Esse aqui é Alexander Kerensky, que era o principal líder do Partido dos Cadetes, né? Acabou depois se aliando aos mencheviques, mas ele era liderança dos cadetes. E esse aqui é o Yuri Martov. Tá? Nós temos outros grandes nomes, né? O Leon Trotsky, o Georgy Plekhanov, o próprio Stalin. Nós vamos falar deles um pouco mais adiante. Esses daqui eram, digamos, os chefes desses partidos. Bom, ainda dentro do que a gente chama de contexto histórico, para que vocês possam entender como a Rússia vai chegar a uma revolução operária, né, uma revolução camponesa, uma revolução da classe mais pobre para derrubar o governo, é preciso entender a situação que a Rússia passava. O país só chega a uma revolução, a uma luta armada, se tiver com a sua situação for muito ruim. Deu para ver isso mais ou menos na França, né? E a Rússia ela passa então por situação muito difícil
Em 1904 já era difícil, né? A situação da maioria da população era de pobreza, havia um governo muito atrasado, ainda absolutista, quando a maioria dos países europeus já não eram absolutistas desde o século XVIII. Então a Rússia era o retrato do atraso, né? A Rússia era apelidada de gigante de pé de barro. Olha que interessante isso, né? O maior país do mundo, mas com os pés de barro. Por quê? Porque era um país pobre, né? A maioria das empresas, eu falei agora há pouco de uma indústria incipiente e tal, mas a maioria das grandes empresas eram empresas estrangeiras. Eram empresas francesas, inglesas, alemãs, que estavam instaladas lá, ou seja, eram multinacionais. Eram os países europeus praticando lá o imperialismo dentro da Rússia, entendeu? Então, em 1900, a situação que já não era boa piorou. Em 1904, 1905, estourou uma guerra entre a Rússia e o Japão. Tá? Ela é chamada de Guerra Russo-Japonesa. Essa guerra não foi travada em território russo nem japonês, foi uma guerra travada na China. Eita, que história maluca é essa, professor? É que a Rússia meteu-se numa aventura imperialista, tentou invadir a China, né? Só que a China já estava na alça de mira dos japoneses, que também haviam começado ali, no começo do século XX, a sua aventura imperialista. Então havia um choque de interesses entre os russos e os japoneses. E isso acabou motivando essa guerra, a guerra russo-japonesa. E quem perdeu a guerra? O gigante de pés de barro. Tá? A Rússia foi derrotada, mais ou menos um ano de guerra, a Rússia derrotada e a situação piorou ainda mais. Né? E é claro que uma guerra sempre traz muitos prejuízos, né, muitas mortes. Então isso ampliou o descontentamento da população e nós teremos, a partir do início de 1905, nós teremos então uma série de greves, de protestos e manifestações de rua contra o regime absolutista. Isso é importante dizer. Não era um manifesto contra o imperador propriamente. Nicolau II era uma figura muito querida dos russos, né? Havia, assim, como posso dizer, uma aura de santidade na realeza. Como todos os países que têm monarquia, tem essa coisa, né, do povo gostar muito do rei, da rainha, reverenciar os príncipes. No caso da família imperial russa, Nicolau II, a czarina, né, a imperatriz Alexandra, tinha uma coisa a mais, porque tinha um toque de religião. O povo russo era muito religioso, até hoje, né? Lá eles são católicos ortodoxos. É uma linha da Igreja Católica que é desligada do Vaticano, né? Eles não são ligados à orientação do Papa, eles têm uma orientação própria. Mas é católico. E a família imperial russa, eles eram muito católicos, né? E eram muito bonitos, eram pessoas bonitas, assim. Os russos são, né, um povo muito bonito. E isso dava a eles essa aura de pareciam artistas de cinema, né, santos. Enfim, o povo gostava muito dos russos. É claro que entre os grandes líderes políticos, eles já tinham quebrado esse tabu de achar que a realeza realmente estava um degrau acima, né? Mas entre o povo, não. O povo fez muitas manifestações, mas por conta da miséria, da fome, da falta de liberdade que havia ali, por conta do absolutismo e tal. Tá? E um detalhe, né? Numa dessas manifestações acaba acontecendo, então. Eu estava falando agora de que o povo gostava muito do czar. Nicolau II era chamado de czar pai. Sabe aquela coisa que ele era o pai da Rússia, era o pai dos russos, né? No dia 22 de janeiro de 1905, estoura uma reação violenta do governo às manifestações, né? O povo fazendo manifestações de rua, pacificamente, é bom que se diga, não havia quebra-quebra, aquela coisa do povo armado, como está acontecendo agora nos Estados Unidos, não tinha nada disso. Era uma manifestação pacífica, o povo, inclusive, ali em frente ao Palácio de Inverno do Imperador, cantando o hino Deus salve o Imperador, olha que bonito. E a reação do imperador foi uma coisa maluca. Ele ordenou que a guarda imperial disparasse tiros de verdade, não era tiro de borracha, sobre os manifestantes. E ali tinha de tudo, tinha idosos, tinha crianças, mulheres, enfim. E acabaram matando um monte de gente, foi uma verdadeira chacina, né? Então, essa reação desmedida, esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento, vai mudar completamente o rumo das manifestações.
Então, a partir daí, as manifestações se tornam violentas, os líderes socialistas percebem aí um momento importante para direcionar o descontentamento do povo contra o governo diretamente, contra Nicolau II, né? E nós teremos de 1905 até 1908, pelo menos, nós teremos então o que Lenin chama de ensaio geral. Seria um ensaio geral para a revolução propriamente dita, né? Para a implantação do socialismo. Tá? Olha só que interessante. Nicolau II, diante dessa situação, ele acaba cedendo um pouco, né? Quer dizer, ele cede às pressões e decide, então, amenizar um pouco o sistema absolutista. Aqui tem algumas imagens, né, do Domingo Sangrento. Janeiro é pleno inverno russo. Inverno russo é um negócio maluco, né? Temperaturas lá chegam a 30, 40 graus abaixo de zero. Essas são imagens reais de lá, tá? São fotografias lá do manifesto. Bom, como é que cede então Nicolau II? Ele se vê encurralado, né? E ele decide então abrir um pouco o regime absolutista, criando a chamada Duma. Duma é o parlamento russo, é o Congresso russo. Ora, se tem Congresso, teoricamente nós não temos mais absolutismo, porque aí o rei deverá dividir o poder com o parlamento. Então eles fazem uma eleição e acaba que se elegem apenas nobres e burgueses. O povão ali, as pessoas ligadas ao Partido Socialista, não conseguiram eleger representantes para o parlamento, para a Duma, né? E a Duma ela existiu por pouco tempo. Na verdade, foi só para jogar um balde de água fria nas manifestações e em questão de alguns anos, 2 anos, 3 anos, a Duma já não tinha mais uma função prática. Existia, mas não funcionava. Né? Quer dizer, o czar não obedecia às determinações da Duma, os deputados mandavam projetos, o imperador não aprovava, o imperador mandava projetos para a Duma recusava o projeto, ele implantava do mesmo jeito, ou seja, era só uma coisa teórica mesmo. Né? Os socialistas continuam descontentes, evidentemente, né? Cai o mito do czar pai. Nicolau II passa a ser chamado agora de czar fome. A fome continuava, né? A situação da Rússia havia piorado por todos esses acontecimentos. A situação não era boa já no começo do século XX, ela piora com a guerra russo-japonesa e ela piora ainda mais com as manifestações, com os protestos e greves, entenderam? Então a situação fica muito difícil para a população mais pobre, que é o que o Lenin chama então de ensaio geral. Esse é o retrato, é uma fotografia, na verdade, do czar Nicolau II. Olha como ele era bonito, né? Parece um galã de cinema. Então, foi nesse período que os bolcheviques decidiram, então, treinar realmente a população mais pobre, camponeses, operários, soldados, para uma futura guerra. Então, Lenin via aí a oportunidade desse descontentamento ser direcionado para uma revolução, para uma guerra civil. Né? E é aí que eles vão criar, então, os chamados sovietes. Bom, tem um ditado que diz que desgraça é pouco, é bobagem. Né? Então, a situação da Rússia estava muito difícil, realmente. O povo fazendo manifestações cada vez mais violentas, né? E no começo de 1914, a Rússia embarca numa aventura, talvez das piores que pudesse fazer, que foi entrar na Primeira Guerra Mundial. Né? Lembrando que a Rússia entra na Primeira Guerra em apoio à Sérvia, que havia sido invadida pelo Império Austro-Húngaro. O que ocorre é que a Rússia não tinha condições para participar de uma guerra que acabou se tornando uma guerra tão longa e tão violenta. Né? O exército russo, mal preparado, mal treinado, mal armado, só fez piorar a situação interna da Rússia. Principalmente porque boa parte do exército era formada por soldados que não eram soldados profissionais, eram camponeses, que foram arregimentados, né, que foram levados para a guerra e foram obrigados a deixar suas lavouras, as suas plantações, o que piorou ainda mais a produção de alimentos na Rússia.
Então isso vai provocar um aumento da miséria e, mais uma vez, a população fazendo greves e protestos e abaixo o czar fome. E quando se diz fome na Rússia, era fome de verdade. Não é apenas uma forma genérica de se falar isso, né? O governo distribuía alimentos para famílias que estavam completamente passando, literalmente passando fome. E os relatos que se tem é que cada família recebia uma ou duas batatas para comer o dia todo. O alimento daquele dia eram uma ou duas batatas, né? E assim foi durante todos os anos da guerra, 1914, 1915, 1916, a população cada vez mais descontente, até que em fevereiro de 1917, líderes do partido menchevique decidem então tomar o poder à força, né? Então nós teremos uma ação dos mencheviques que vão cercar o Palácio Imperial do Nicolau II. O imperador chama a tropa de defesa, né, a tropa do palácio, a chamada tropa imperial, para defendê-lo, mas os soldados também aderem à revolução. De maneira que não restou a Nicolau II outra opção que não fosse a renúncia, né? Então ele renuncia, olha, cai o czar Nicolau II. Czar, a palavra czar significa imperador, né? Seria o mesmo que César em latim, ou até mesmo Kaiser em alemão. E aí Nicolau II, junto com a sua família, vai para o exílio. Eles vão para uma cidade do interior da Rússia, uma cidade chamada Ekaterimburgo, e eles ficam ali numa espécie de prisão domiciliar, num palácio, né? E dali eles não sairiam mais, porque logo depois eles vão ser executados. Também vamos falar disso um pouco mais adiante. Vocês poderiam perguntar por que foram os mencheviques que tomaram o poder e não os bolcheviques, né? Já que os bolcheviques é que eram pela luta armada, enquanto os mencheviques eram favoráveis a uma mudança democrática do capitalismo para o socialismo. O que ocorre é que naqueles movimentos de 1905, 1906, né, os principais líderes bolcheviques, no caso do Lenin, por exemplo, acabaram sendo presos ou expulsos da Rússia. Lenin foi para o exílio. Lenin passou boa parte desse período na Suíça, depois uma parte na Alemanha, então porque eles passaram a ser perseguidos dentro da Rússia. E os líderes mencheviques não, né? De certa forma eles foram menos perseguidos do que os bolcheviques. Isso explica por que na época da guerra, aproveitando-se o movimento de muito descontentamento da população, são os mencheviques que vão juntar ali o povo e cercar o palácio e obrigar o Nicolau II a renunciar. Okay? Então nós teremos aqui esse Georg Lvov como primeiro líder do partido menchevique. Eles vão derrubar a monarquia, vão criar uma espécie de república, né? É claro que as leis ainda deveriam ser feitas ao longo do tempo, por enquanto era um governo provisório, como o próprio nome sugere aqui, tá? E logo depois nós temos, a partir de julho, né, quer dizer, de fevereiro a julho, nós tivemos o Georg Lvov. A partir de julho, nós teremos então Alexander Kerensky, que era outro nome muito importante dentro do partido menchevique, que vai ser o segundo líder, né? Essa parte da revolução, que nós chamamos de governo provisório, ela é classificada basicamente como um governo burguês. Então houve aqui uma aliança dos mencheviques com o Partido dos Cadetes, né, que era também um partido muito ligado à questão do liberalismo capitalista, enfim. E, inclusive esse governo foi formado por alguns membros do Partido dos Cadetes, né? E o que eles fizeram de importante aqui, de medidas importantes, foi a redução da jornada de trabalho, chegava a ser 16, 18 horas na Rússia, conseguiram diminuir para 10 horas, ainda era muito, mas já era uma conquista importante, né? Concederam anistia aos presos e exilados políticos. Anistia é o perdão, né? É o perdão que se dá a presos políticos. E com esse decreto, alguns desses presos puderam voltar do exílio, ou sair da prisão, enfim. É o caso do Lenin, que estava exilado na Suíça, pôde voltar para a Rússia. Concedem liberdade de expressão e liberdade religiosa, para que as pessoas pudessem se organizar em sindicatos, em agremiações, liberdade de imprensa, coisas que não haviam no absolutismo do Nicolau II, né?
e criam, o Kerensky chega a criar um projeto de voto universal, onde todos os russos pudessem votar e participar das decisões políticas. Só que não houve tempo para que esse projeto fosse votado, porque os mencheviques foram derrubados do governo logo depois, em outubro desse mesmo ano. Okay? O grande erro, certamente, do partido menchevique, do governo provisório, foi não ter tirado a Rússia da guerra. Então a Rússia permanece em guerra, a Rússia permanece na guerra, contrariando então as expectativas, né, da população principalmente. Nessa altura, muitos soldados já estavam abandonando os campos de batalha, né, e o governo prefere então deixar a Rússia na guerra. É nessa época que Lenin chega, né, Lenin chega em abril na Rússia e começa então a fazer uma grande campanha pelo fim da guerra, pela saída da Rússia da guerra, e ele nitidamente começa a fazer oposição ao governo provisório. Então, o que dizia Lenin? Que seria muito importante aprofundar a revolução para que realmente eles chegassem ao socialismo, porque até ali o máximo que eles tinham feito era uma pequena reforma, né, no sistema capitalista que existia até então na Rússia. Aliás, era um capitalismo ainda bastante atrasado, nem podia ser chamado ainda de capitalismo industrial, né? E Lenin então lança as suas teses de abril. Teses são ideias, né? Abril porque era o mês de abril. Então, a base dessas teses e dessa campanha encabeçada por Lenin, todo o poder aos sovietes. O que eram os sovietes? Prestem bastante atenção aqui, que isso aqui é de suma importância. A partir de 1905, depois do famoso Domingo Sangrento, os soldados, camponeses, operários, orientados pelo partido bolchevique, eles começam a se organizar, a criar uma espécie... Em cada cidade russa importante tinha uma espécie de conselho, formado então por trabalhadores. Esses conselhos eram chamados sovietes. Aliás, a palavra soviete, traduzida para português, significa justamente conselho. Quase que um sindicato, era mais ou menos isso, né? A questão é que nos sovietes não se discutia apenas questões trabalhistas, mas também questões políticas, questão de engajamento, esclarecimento sobre política. Havia ali, pode-se dizer, uma doutrinação da classe trabalhadora dentro dos ideais socialistas, né? E, inclusive, alguns sovietes chegavam a fazer treinamento militar, já prevendo uma futura guerra civil. Então o lema do Lenin era todo o poder aos sovietes, que quem deveria governar a Rússia de verdade seriam os sovietes, né, os conselhos do povo. Paz, terra e pão, isso também faz parte das teses de Abril. Então, trocando em miúdos, paz era onde ele pregava a saída da Rússia da guerra. Dizia que a Rússia deveria sair da guerra porque o exército russo estava sendo massacrado na guerra e não tinha a menor expectativa de ganhar qualquer coisa. Ou seja, estavam apenas sacrificando soldados e queimando dinheiro à toa na guerra. A ideia da terra era a reforma agrária, ou seja, todas aquelas terras que pertenciam aos nobres, né, aos boiardos, e que eram trabalhadas arduamente pelos mujiques, que eram os camponeses, e trabalhavam nas terras dos nobres, essas terras deveriam ser desapropriadas e deveriam ser entregues ao Estado, né, e o Estado faria então a chamada reforma agrária. E finalmente pão, que seria a distribuição de alimentos para a população. Paz, terra e pão. E todo o poder aos sovietes. Esse era o lema das teses de Abril do Lenin, que foi cada vez mais estimulando a população a se revoltar contra o governo nessa altura já de Alexander Kerensky, né? Lenin pregava também uma radicalização econômica, né, onde ele pregava que todos os bancos e empresas fossem nacionalizados. Muitas das empresas que existiam na Rússia eram empresas estrangeiras, empresas alemãs, empresas francesas, inglesas, e que essas empresas deveriam ser tomadas pelo governo russo, né? E a partir daí, então,
seriam nacionalizadas. Falava também da estatização dos meios de produção, das fábricas, bancos, fazendas, terras, enfim, tudo isso deveria estar sob o controle do Estado. Pois bem, em outubro de 1917, diante de toda essa campanha do Lenin, explode a chamada Revolução Vermelha. Prestem bem atenção, a primeira fase da Revolução, que é a Revolução Burguesa, né, a Revolução Menchevique, ela é chamada de Revolução Branca. E a Revolução Vermelha, é verdade que eles deram essas denominações depois da Segunda Revolução, né? Vermelho por conta da cor do socialismo. O vermelho sempre representa os partidos de esquerda, os partidos socialistas, né? Então, para diferenciar uma revolução da outra, a primeira revolução menchevique, que derrubou o Nicolau II, passa a ser chamada de Revolução Branca, e a segunda fase da revolução é a chamada Revolução Vermelha. Essa acontece em outubro de 1917. Aqui também cabe uma observação importante. Em alguns livros, a Revolução de Fevereiro, branca, e a de Outubro, vermelha, elas são descritas como Revolução de Março e Revolução de Novembro. Ou seja, existe um mês aí praticamente de diferença entre uma e outra. Não é que os historiadores se enganaram com a data, é que a Rússia ainda usava um antigo calendário juliano, que não havia passado pela reformulação do ano bissexto, né? Então eles tinham lá um atraso em relação aos outros países europeus que já usavam o chamado calendário gregoriano. Por isso que tem essa diferença. Pelo calendário juliano era fevereiro, pelo calendário gregoriano já era março, tá? Mas trata-se exatamente das mesmas revoluções. Então a Revolução Branca derruba o czar Nicolau II e implanta o governo provisório, né? E a Revolução Vermelha derruba a Revolução Branca, derruba os mencheviques. Então, a partir daqui, de 25 de outubro de 1917, os bolcheviques tomam o poder, liderados pelo Vladimir Lenin, Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como Lenin. Aqui começa a verdadeira Revolução Socialista. Okay? Então, o governo vai ser exercido a partir dos sovietes, a partir dos conselhos, né, formados pelos trabalhadores, Conselho de Comissários do Povo, e a cidade de Moscou teria então o chamado Soviete Supremo. Quer dizer, é como se todo o governo fosse exercido por conselhos, mas havia um conselho principal, que era liderado pelo Lenin. Lenin seria o presidente dos conselhos dos comissários do povo, né? Esse conselho então lideraria os demais conselhos ou demais sovietes. Okay? Destaque nessa época para Trotsky, que foi o grande líder militar da Revolução Vermelha, né? Trotsky, na verdade, chamava-se Lev Brownstein. Trotsky era um apelido dele, né? Leon Trotsky era apelido, mas ele ficou mais conhecido assim na história. Se você, na Revolução Russa, citar Lev Brownstein, pouca gente vai saber de quem se tratava. E Joseph Stalin, que vai ser um nome muito importante, principalmente depois da morte do Lenin. Ok? Aqui nós temos uma imagem do Lenin discursando, né? Lenin é famoso pelos seus discursos, né? Dizem que ele tinha uma oratória muito poderosa, ele tinha um poder de convencimento muito grande, e as pessoas... vi uma vez uma entrevista de um repórter do New York Times, né? Ele chegou a entrevistar o Lenin. Na verdade, eu vi a narrativa dele, que diz o seguinte: ele ficou tão impressionado quando ele entrevistou Lenin, né, que ele dizia que quando Lenin falava, até o vento parava para ouvi-lo. É claro que tem um exagero aí, né, mas é para vocês perceberem esse grande poder político que o Lenin tinha, o poder de convencimento das massas. É o grande líder, sem dúvida alguma, da Revolução. Aqui nós temos os outros dois grandes líderes que eu citei para vocês, né, Leon Trotsky, e aqui nós temos Joseph Stalin, que vai substituir depois o Lenin. Após a morte do Lenin, o Joseph Stalin assume o governo da Rússia. Muito bem. Então aqui já as principais medidas tomadas pelo governo do Vladimir Lenin, né? Primeira coisa que ele faz, tirar a Rússia da guerra. Isso aqui é muito importante, e volto novamente à ideia da Primeira Guerra Mundial.
vocês devem se lembrar, quando a gente estudou esse capítulo, que quando a Rússia saiu da guerra antes, né, do final, antes do armistício, e por conta disso a Rússia teve que fazer um acordo em separado com a Alemanha. É o chamado Tratado de Brest-Litovsk. Por esse tratado, a Rússia cedia aos alemães os chamados territórios bálticos, faziam parte do Império Russo, né? A Letônia, Estônia, Lituânia. Então, em troca de a Alemanha não atacar mais a Rússia. Como a Rússia estava saindo, praticamente abandonando a guerra, sofria, evidentemente, a ameaça de que a Alemanha pudesse invadir o seu país, o seu território. Então, os russos fazem esse acordo, meio que em separado, por baixo dos panos, com os alemães, cedendo parte de seu território. Okay? Como Lenin havia prometido, eles confiscaram as propriedades dos chamados boiardos, a nobreza rural, né, dona das terras russas, e essas terras foram todas estatizadas. Empresas estrangeiras foram nacionalizadas, indústrias foram estatizadas. Estatizar é passar para o controle do Estado. Elas deixam de ter um dono, digamos, particular, um dono privado, e passa a pertencer ao Estado, né? E a economia russa passa, então, a ser planejada. E o governo passa a investir nos setores carentes. Então, existe uma diferença entre a chamada economia liberal, capitalista, e a economia planificada. Planificada porque é baseada em planos, né? A economia planejada dos países socialistas. Então, o órgão que cria esse planejamento da Rússia é conhecido como Gosplan. Isso aqui é uma sigla desse Comitê Estatal de Planejamento. Em russo, né? Eu nem me atreveria a dizer aqui, nem saberia dizer. Enfim, a Gosplan seria encarregada, então, de fazer esses planos. E a ideia, então, é assim, que todo o dinheiro estatal, todo o dinheiro do Estado fosse investido não em setores que dessem lucro, mas em setores que precisavam realmente da ajuda do governo. Então entra aí a questão da educação, que a Rússia estava muito atrasada, 80% da população russa era analfabeta, ainda no governo do Nicolau II, né? Então eles vão investir muito pesado, especialmente na formação de técnicos, na formação de médicos, e a Rússia vai dar um salto de qualidade no quesito educação, né, após a implantação da economia planificada. Vão investir pesado na chamada indústria de base, que é a indústria que serve de base para outras indústrias, né? Então, a siderurgia, metalurgia, a extração de petróleo, a construção de usinas hidrelétricas e assim por diante. Então, setores carentes passam a receber uma atenção especial do governo. Por que eu digo que é diferente da economia liberal? Porque um empresário que tem um dinheiro para investir numa indústria, ele não vai pensar assim, olha, eu preciso investir aqui nesse tipo de produção porque o país está carente desses produtos, porque eu vou ajudar o país. Ele vai pensar em investir no setor que vai lhe trazer mais rendimentos, mais retorno financeiro, né? Então, mesmo que o país já tenha outras indústrias, outras fábricas que produzam, ou que seja um outro setor da economia que trabalhe com aquele, né, com aquele ramo. A ideia do capitalista é sempre ganhar mais dinheiro. Da economia estatal, da empresa estatal, é de prestar atendimento ao povo, mesmo que não dê lucro, né? Essa é a diferença. Bom, assim que os bolcheviques tomaram o poder, quer dizer, quando eles derrubaram o governo do Alexander Kerensky, dos mencheviques, vai haver uma reação dos grupos derrubados, principalmente da burguesia, que fazia parte do governo provisório, né? Essas medidas tomadas pelo Vladimir Lenin, de nacionalização de empresas, estatização de terras, reforma agrária, tudo isso prejudicava o interesse da classe rica, né, dos poucos empresários que haviam na Rússia e também de algumas empresas estrangeiras. E essa reação ela vai juntar tanto os chamados czaristas, né, que defendiam o governo imperial ainda, que estava no exílio, como também defendia o capitalismo liberal. E eles vão formar, então, um exército para lutar contra o Exército Vermelho, contra o Exército Bolchevique. Essa guerra civil ela vai de 1918 até 1921.
Então vocês tentem imaginar a situação na Rússia, né? A situação já não era boa por conta do atraso, até o começo do século XX. Nos primeiros anos do século XX, houve lá a guerra contra o Japão, que piorou ainda mais a situação. Depois da guerra contra o Japão, vem as manifestações e greves e o Domingo Sangrento. Aí a situação fica pior ainda. Tudo isso comprometia a produção industrial, a produção agrícola. Depois veio a guerra. Ou seja, a economia russa estava realmente em pandarecos, né? E agora nós temos as duas fases da Revolução Socialista, a Revolução Branca e a Revolução Vermelha. Então, nessa altura do campeonato, essa guerra civil vai levar a Rússia quase à falência. E só não faliu mesmo porque os bolcheviques seguraram a onda bonito mesmo lá, né? Chegou a formar-se, inclusive, uma liga internacional, né, de países que foram prejudicados pela decisão do Lenin de nacionalizar empresas estrangeiras. Esses países chegaram a mandar ajuda, inclusive com soldados, né, para ajudar a realeza e os burgueses a tentar derrubar o governo do Lenin. Vocês devem se lembrar do assunto da Revolução Francesa, que tem uma coisa muito semelhante, né, ao que está acontecendo agora ali na Rússia. Quando a Revolução Francesa passou a ser comandada pelos jacobinos, aquela famosa fase do terror, também houve uma reação internacional. Então, países europeus mandaram tropas, mandaram soldados, mandaram ajuda em dinheiro para tentar derrubar o governo dos jacobinos. Então, qual é a parada aí? Eles tinham medo que aquela radicalização chegasse também nos outros países. E aqui na Rússia a situação é justamente a mesma, né? Se essa revolução desse certo e o socialismo prosperasse na Rússia, isso poderia servir de modelo para outros países e acabaria incentivando revoltas também na França, na Inglaterra, em todos os países, no próprio Japão, na Alemanha, enfim, né? Então a guerra civil ela tem essa conotação, tanto de reação interna quanto de reação externa. Como eu disse, os russos seguraram mesmo a onda e Trotsky liderando o Exército Vermelho, eles vão conseguir finalmente acalmar a situação e dominar, né, a chamada contra-revolução. Em 1921 acaba a Guerra Civil. Okay? Situação da Rússia realmente lamentável naquele momento. Vamos falar um pouco do governo do Lenin, indo e voltando um pouquinho para vocês entenderem bem. Tá? Então, quando Lenin assume o comando da Rússia, em outubro de 1917, a situação estava muito difícil economicamente falando, né? Então, Lenin decide criar uma política econômica que ele chama de estatização total. É o chamado comunismo de guerra. Tá? Os partidos bolchevique, menchevique, o partido dos cadetes, partido da realeza, eles vão desaparecer. O próprio partido bolchevique vai mudar de nome e passa a se chamar a partir daí PCR, que é o Partido Comunista Russo. Tá? E vai ser o único partido por um bom tempo, quer dizer, os outros partidos serão proibidos, porque a Rússia vai implantar uma ditadura, a chamada ditadura do proletariado, onde as manifestações políticas contrárias eram proibidas, né? Muita gente foi perseguida, muita gente foi morta, foi mandada para campos de trabalho forçado, né? Lá chamados de gulags. Né? A Sibéria, né? Construir a Transiberiana, enfim. Então, o que era o comunismo de guerra? Vou fazer uma descrição rápida aqui, apenas para vocês entenderem como essa economia se radicalizou. Tudo que era produzido no campo, na cidade, nas indústrias, tudo tinha que ser entregue nas mãos do governo. Então as pessoas produziam e não vendiam, entregavam para o governo. E o governo pegava aquela produção e redistribuía para as famílias de acordo com a necessidade de cada família. Entenderam? Então essa produção redistribuída, ela passa então por um controle total do Estado, como vocês podem perceber. Inclusive a moeda russa, né, que é chamada de rublo, foi suspensa, quer dizer, eles cancelaram a circulação de moedas porque não tinha mais comércio. Ninguém comprava, ninguém vendia mais. Tudo era do governo e o governo redistribuía. É claro que muita gente reclamou dessa radicalização, mas o Lenin diz, essa medida nós tomamos em caráter emergencial por conta da guerra civil. E quando a guerra civil acabar, que as coisas melhorarem,
então nós vamos mudar um pouco essa economia. E de fato mudou, né? Em 1921, quando acaba a Guerra Civil, Lenin lança a chamada NEP. A NEP é a Nova Política Econômica, é a sigla, né, de Nova Política Econômica, que está em inglês, então está invertida aqui, mas seria isso. O que seria a NEP? Uma abertura econômica dentro do comunismo de guerra. Então a moeda volta a circular, o comércio é permitido novamente, Lenin permite inclusive a criação de novas empresas privadas, né? Inclusive no campo, né? Pequenas propriedades privadas no campo. É quase que uma volta ao capitalismo. Não totalmente, até porque os negócios mais, digamos, mais pesados, né? Os negócios mais importantes do Estado russo continuavam controlados pelo governo. O caso, por exemplo, de indústrias, as grandes indústrias, chamadas indústrias de base, os bancos, o comércio exterior, tudo isso ainda era estatal. E, mais uma vez, Lenin vai ser criticado, né? No comunismo de guerra, ele foi criticado pelos liberais. E agora, quando ele cria essa abertura da NEP, ele vai ser criticado pelos socialistas. Então vão dizer, poxa, lutamos tanto para poder implantar o socialismo e agora você vai liberar de novo tudo para voltar ao capitalismo, né? Então Lenin diz assim, essa é a frase que ele usa, retroceder um passo para depois avançar dois. Ou seja, um passo atrás na implantação do socialismo para reforçar a economia da Rússia e futuramente avançar 2 passos, né? Lenin não chegou a ver esse avanço de 2 passos, porque ele acabou morrendo precocemente, né? Morreu em 1924, e ele não chegou a ver a implantação do socialismo mesmo de maneira mais efetiva. Muito bem. Então, alguns aspectos aqui do que a gente chama de ditadura do proletariado, ok? Primeiro que nós teremos um único partido. Todos os demais partidos serão cassados. Só vai ficar o Partido Comunista mesmo, né? O Partido Comunista Russo. Os adversários políticos serão presos, alguns mortos, muitos mandados para campos de trabalho forçado, de maneira que a Rússia deixava de ter liberdade política, né? A ideia eles estavam em constante revolução e havia sempre o perigo da contra-revolução. Por isso essas medidas muito autoritárias, né? Que servem de base, inclusive, para todas as críticas que se faz ao regime socialista soviético. Essa talvez tenha sido a medida mais cruel de todas tomadas pelos rebeldes, que foi a execução da família real, da família imperial. Isso foi no dia 18 de julho de 1918. Lembrando que Nicolau II, a sua esposa, Alexandra e os filhos, estavam no exílio num palácio na cidade de Ekaterimburgo. O palácio foi invadido e eles foram executados a tiro. Foi execução mesmo, a mando dos comandantes da política russa, né? Essa execução, os executores mataram, né, a família real e sepultaram os corpos, e não disseram onde. Então, de maneira que eles ficaram desaparecidos. Todo mundo sabia que eles tinham morrido, evidentemente, que eles tinham sido executados, mas o corpo deles, né, os corpos deles não foram encontrados. E isso acabou suscitando uma lenda lá na Rússia dos saudosistas, daqueles que defendiam a monarquia, de que um dia, quem sabe, uma das princesas, né, a chamada princesa Anastácia, voltaria para recuperar o trono da Rússia e restaurar a monarquia, né? É daí que vem aquele desenho que vocês viram quando eram crianças, o desenho da princesa Anastácia, né? No filme, se não me engano, ela volta realmente e restaura a monarquia. Mas a história real, infelizmente, é um pouco mais triste. Ela tinha sido morta junto com os pais e os irmãos. Vocês sabem que os corpos da família imperial russa foram encontrados há pouco tempo atrás. Em 1995 é que eles conseguiram encontrar os corpos enterrados ali nas proximidades do palácio, né? Aí eles foram devidamente sepultados, com todo o cerimonial e toda a pompa e circunstância, enfim. Tá? Um acontecimento importante foi que em 1922 o governo do Lenin decide então criar uma confederação de repúblicas russas, né? Então eles vão pegar o antigo território que formava o Império Russo, e ao todo serão, até 1927, serão 15 repúblicas, né? Em 1922,
eles pegam aqui a Rússia, que era a mais importante, a Ucrânia, Bielorrússia, Transcaucásia, depois Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão. Isso vai dar origem ao que nós chamamos de União Soviética. Em 1917, eles acrescentam mais algumas repúblicas, totalizando 15, 14 mais a Rússia, né? E aí eles formam, então, a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Recentemente, eu não me lembro agora qual político, mas foi um político, acho que, se não me engano, foi o presidente da República, que se referiu aos russos como União Soviética, né? Ou foi o ministro das Relações Exteriores, se não me engano. A Rússia não é mais União Soviética, né? A Rússia agora voltou a ser Rússia novamente. Então nós temos uma Rússia antes de 1922, o país chamava-se Rússia, era Império Russo. A partir de 1922 até 1990, devemos usar União Soviética. E a partir de 1990 em diante, volta a ser Rússia, porque vai se desfazer a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o socialismo cai, dá lugar ao capitalismo novamente, né? Então, de 90 para cá, volta a ser Rússia novamente. Ok? Bom, aqui nós temos um retrato da família imperial, da família real russa, né? Esses que foram executados. Aqui nós temos as princesas Maria, Olga, Tatiana, Anastácia, o imperador Nicolau, ou Nicolai II, em russo seria Nicolai II, Alexandra e o Alexei, que era o garotinho, que era o príncipe herdeiro, né? Quer dizer, quando o Nicolau II morresse, ele seria o herdeiro do trono, caso a monarquia não tivesse sido derrubada. Aqui nós temos, então, um modelo, né, de como foi organizado o governo soviético, já a União Soviética, aqui no caso. Então, nós temos o Soviete Supremo, comandado pelo Lenin, que é uma espécie de congresso de poder legislativo. Esse Soviete Supremo elege o comitê executivo, né? Esse comitê executivo é dirigido por um presidente, que no caso era o Lenin, né? É como se fosse uma república, mas com os poderes um pouco diferentes, a forma de organização um pouco diferente. Uma república parlamentarista, né? Onde o primeiro-ministro, que aqui no caso é chamado de presidente, era escolhido então pelo Soviete Supremo. O Soviete Supremo planeja a economia, faz aquele planejamento, né, das áreas carentes que merecem mais investimentos e tal. Cuida da defesa militar e da política internacional. Os demais assuntos são exercidos e são colocados em prática pelos chamados sovietes locais, né, das demais cidades russas. A capital foi transferida para Moscou. Inicialmente a capital do Império Russo sempre foi a cidade de São Petersburgo, né? E depois então que os bolcheviques assumem o poder, eles transferem a capital para a cidade de Moscou, onde está até hoje. Em 1924 morre o Lenin, tá? Morreu de morte natural e ficou doente e morreu, né? E a partir da morte do Lenin, nós teremos então uma disputa de poder entre Stalin, que era o secretário-geral do Partido Comunista Russo, e o Trotsky, que talvez fosse a figura mais popular dentro do Partido Bolchevique, né, do antigo Partido Bolchevique, agora Partido Comunista Russo, depois do Lenin. Então, a figura mais popular era o Lenin. Lenin, para os russos, era assim, Deus no céu e Lenin na terra. E olhe lá se não fosse o contrário, né? E depois nós temos, então, Stalin como figura mais importante, porque o cargo mais importante dentro do partido, depois do presidente do partido, era o do secretário-geral. Então, passa, com a morte do Lenin, o poder ficando vago, passa a haver uma disputa entre esses dois líderes. Os dois eram do mesmo partido, defendiam basicamente as mesmas ideias, mas havia aqui uma divergência entre eles, né? Então o Stalin, por exemplo, ele era favorável à implantação do comunismo na Rússia até fortalecer esse comunismo para depois levar o comunismo para outros países, né? O Trotsky dizia que não, que para poder fortalecer o comunismo na Rússia era preciso também levar o comunismo para outros países, porque senão a Rússia ficaria sozinha, um único país comunista entre muitos países capitalistas,
e isso iria dificultar o desenvolvimento da Rússia. Era a única divergência, assim, basicamente, entre eles, politicamente falando, né? Aí fizeram lá uma eleição, fizeram uma votação, Stalin pregando a ideia do comunismo só na Rússia, o Trotsky levando a ideia do comunismo em vários países, e acabou que no Congresso, né, os eleitores internos, não foi uma votação nacional, foi uma coisa ali entre os membros do partido mesmo. O Stalin acabou sendo, então, escolhido para substituir o Lenin. E isso foi no 14º Congresso do Partido Comunista, né, no final de 1924. E com a vitória do Stalin, ele começa a ver em Lenin, além de adversário político, quase que um inimigo, né? E começa a perseguir, aliás, o Trotsky, né? Não Lenin. O Stalin começa a perseguir o Trotsky. E ele acaba sendo expulso da União Soviética. Ele foge para não ser morto, para não ser preso, enfim, né? Ele passa a ser uma persona não grata ali dentro da comunidade do Partido Comunista. Muito bem. Então nós temos de 1924 até 1953. Dá uma olhada no tamanho que é esse governo, né? Então aqui já fica claro que o governo do Stalin foi um governo ditatorial, ou seja, não havia eleições regulares, ele ficou no poder, inclusive até a morte, né? Ele morreu em 1953. Durante o governo do Stalin se desenharam melhor a ideia dos planos quinquenais, né? Eram planos feitos para 5 em 5 anos, daí que vem a denominação quinquenal, quinquênio, né? Um período de 5 anos. E no primeiro plano quinquenal, que foi de 1924 até 1929, então nós temos um grande desenvolvimento da chamada indústria de base, que é a indústria pesada, a exploração de minérios como carvão, extração de petróleo, inclusive criação de grandes empresas estatais de exploração de petróleo. A Rússia é um dos maiores produtores mundiais de petróleo, né? E a ideia da eletrificação, que é a produção, distribuição de energia. Até 1920, basicamente, a Rússia não tinha energia no campo. Pra vocês terem uma ideia, as fazendas, né, não tinham energia elétrica. E como é que você moderniza uma propriedade rural? Como é que você moderniza a produção rural sem energia, né? Então passava por esses processos. E teremos, então, grandes avanços na educação, né? E a partir daí começa a se perceber na Rússia um grande avanço econômico, né? Progresso na indústria, principalmente, a estatização de terras e reforma agrária, de maneira que os trabalhadores agora podiam trabalhar em forma de cooperativa, que eram os chamados kolkhozes. Os kolkhozes eram terras, todas eram terras do Estado agora, não tinha mais propriedade particular. As terras pertenciam ao Estado, mas os trabalhadores produziam nessa terra em forma de cooperativa e aquilo que eles produziam, eles mesmos vendiam. E é claro que tinham que pagar o imposto ao governo, como em todo o país, enfim, né? Então esse era um modelo de fazenda, as chamadas fazendas estatais. E havia também os chamados sovkhozes, que eram também terras do Estado, onde os trabalhadores eram assalariados. Então eles trabalhavam para o governo na produção agrícola, né? É quase que um funcionário público agricultor, era basicamente isso. Tudo que eles produziam era entregue ao governo e eles recebiam um salário, um pagamento pelo trabalho. Aqui nos kolkhozes, não. Eles trabalhavam, a cooperativa trabalhava, produzia, e eles dividiam igualmente entre si a produção. Podiam vender, enfim, fazer o que quisesse com a produção que era deles, desde que pagassem a parte de impostos ao governo. Então vai haver assim, um grande avanço na Rússia se você comparar a Rússia de antes da Revolução, né, a Rússia do final do século XIX, para a Rússia, principalmente depois da Guerra Civil, o avanço é inquestionável, né? É claro que nem tudo eram flores, porque havia uma ditadura. Você não podia ser contra o governo. Você tinha que jogar no time do governo, aí você estava bem. Mas se você fosse um adversário político, se você fosse um crítico das ações do governo, o seu destino certamente seria um gulag. Gulag eram as prisões de trabalho forçado, né? Iam botar você para quebrar pedra na Sibéria. Era bem isso. Então não havia liberdade de imprensa, não havia liberdade de expressão. A ditadura é isso, né? E na Rússia implantou-se uma ditadura do proletariado, ok?
Então isso é importante a gente colocar. O Stalin também, ele era assim um governante muito esperto, né? Sabia bem o que estava fazendo. E ele vai utilizar muito bem a propaganda para criar uma imagem de político amigo do povo, né? Stalin era o pai da pátria, Stalin era o pai das crianças russas, e as cartilhas escolares tinham a imagem dele, sempre sorridente, segurando criança no colo. Então esse é o poder da propaganda. Em todas as ditaduras nós temos essa propaganda que engana, de certa forma, a população para esconder a verdadeira face ditatorial do governo, né? Vocês sabem que existem muitos críticos ao governo do Stalin que dizem que se por acaso Trotsky tivesse ganho a eleição lá no final de 1924, a história teria sido diferente. Porque Stalin realmente ele tinha já na sua estrutura política, né, a ideia da ditadura. E o Trotsky talvez tivesse encaminhado a Rússia para os propósitos que Lenin tinha, que era de criar um socialismo democrático. Ou seja, poderia haver oposição, poderia ter eleições, e o socialismo teria seguido um caminho diferente. Isso é uma possibilidade, não estou dizendo que seria realmente assim, mas para muita gente Stalin foi um traidor dos planos do Lenin, né? Uma pena que Lenin acabou morrendo muito cedo e isso acabou não sendo implantado. Então nós tivemos de 1924 a 1953 um progresso imenso na Rússia. A Rússia vai se tornar, em questão de 20 e poucos anos, 30 anos, a Rússia vai se tornar uma das maiores potências econômicas do mundo. Lembram-se do gigante de pés de barro? Então, de gigante de pés de barro, a Rússia se transforma numa potência econômica que vai estar ali, ó, depois da Segunda Guerra Mundial, a Rússia vai estar praticamente no mesmo nível dos Estados Unidos, tanto em poder econômico, poder militar, né? A Rússia vai disputar o cenário mundial ali com os Estados Unidos naquele momento que é conhecido na história como Guerra Fria, né? Uma série de países da Ásia, do leste europeu e aqui na América, Cuba, né, vão se aliar aos russos. E do outro lado da Guerra Fria, os Estados Unidos vão liderar os países ocidentais. Então era capitalismo versus socialismo. É isso que a Guerra Fria significa. Não chegou a haver uma guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética. Estou falando Rússia aqui, mas deveria estar dizendo União Soviética, né? Não chegou a haver uma guerra direta entre os dois. Mas os dois países, como líderes mundiais, eles chegaram a participar indiretamente de conflitos, né? Principalmente quando esses conflitos envolviam uma disputa socialismo-capitalismo, como, por exemplo, na Guerra da Coreia, que acabou dividindo a Coreia em duas, né? A Coreia era uma só, em 1953 teve a guerra lá, e o sul da Coreia era capitalista, o norte era socialista, eles não chegaram num acordo e acabaram dividindo os coreanos em dois países. Os Estados Unidos apoiaram a Coreia do Sul e a União Soviética apoiou a Coreia do Norte, né? O mesmo aconteceu no Vietnã, que acabou na época dividindo o Vietnã em dois países, né? O Vietnã do Sul, o Vietnã do Norte. A Rússia apoiou o Vietnã do Norte, os Estados Unidos apoiaram o Vietnã do Sul, e no final das contas o Vietnã do Norte ganhou a guerra e conseguiu unificar tudo, quer dizer, não chegou a haver uma divisão do Vietnã como aconteceu na Coreia. Mas eles estiveram presentes aí durante a Guerra Fria em vários conflitos, nunca diretamente um contra o outro, né? Nunca se talvez tivesse acontecido uma guerra definitiva entre Estados Unidos e União Soviética, talvez eles tivessem destruído o mundo, porque armas para isso eles tinham, né? Final da Segunda Guerra Mundial, bombas atômicas, bombas nucleares estavam sobrando para as duas potências. Nós vamos ter uma aula sobre Guerra Fria e nós vamos falar exclusivamente sobre isso, tá? Aqui ainda falando um pouco, vamos falar mal do Stalin mais um pouco, né? Os chamados expurgos stalinistas. Expurgar quer dizer expulsar, botar para fora, né? Então Trotsky foi um dos primeiros a serem exilados, a fugir da União Soviética para não ser morto, mas isso foi em 1925 já, e ele acabou morto em 1940, ele estava no exílio no México já há bastante tempo, e acabou sendo descoberto por um espião soviético e foi assassinado no México, a mando do Stalin. Então veja que o Stalin não estava para brincadeira não, né? Ele manda assassinar um dos principais nomes da Revolução Russa, considerado o grande herói
da Guerra Civil, comandante do Exército Vermelho, foi assassinado. Imagina um cidadão comum que era contra o governo do Stalin, né? Aqui os gulags, que eram as prisões, né, os campos de trabalho forçado, para onde eles mandavam os inimigos do Estado. O governo do Stalin contava com uma espécie de polícia secreta, chamada de KGB, né? Polícia secreta porque os agentes ninguém sabia quem era, né? Eles se infiltravam, entra aquela história da espionagem, dos filmes que a gente vê sobre espiões, sempre os espiões são ligados à KGB, né? Então, durante esse mandato do Stalin, foram pelo menos 500 mil execuções, 500 mil pessoas mortas, executadas, no paredão mesmo ali, né? E mais de 5 milhões de prisões. E pessoas que eram mandadas para campos de trabalho forçado, quebrar pedra e construir ferrovias, enfim, né? Como trabalho escravo mesmo, não tem outra denominação. Não era brincadeira, não, né? Aqui nós temos uma foto do Palácio do Governo, já em Moscou, né, que é conhecido como Kremlin. Tudo muito bonito lá, tudo muito colorido, né? Vocês veem que essa arquitetura realmente é maravilhosa. Aqui nós temos a cidade de São Petersburgo, né? Tem uma curiosidade sobre São Petersburgo, que essa cidade, inicialmente, ela se chamava Petrogrado. Grado é um sufixo russo que significa cidade, assim como burgo é um sufixo alemão, né, que significa também cidade. Petrogrado era a cidade de Pedro. Pedro foi um imperador russo chamado Pedro o Grande, da mesma dinastia do Nicolau II, família Romanov, né? Então a cidade existia em homenagem, quer dizer, o nome da cidade era uma homenagem a Pedro o Grande. Quando começou a Primeira Guerra Mundial e a Alemanha se tornou inimiga da Rússia, né, estavam em linhas diferentes, né? A Rússia era a Tríplice Entente, a Alemanha era a Tríplice Aliança. Então, para tirar qualquer possibilidade de uma influência alemã na cultura russa, eles substituíram o sufixo burgo, né, que é um sufixo alemão, que é uma palavra alemã, para grado, que é um sufixo russo para cidade. Então a cidade passou de São Petersburgo para Petrogrado novamente. Ou seja, era São Petersburgo, era Petrogrado, passou a ser São Petersburgo, depois volta a ser Petrogrado. E aí, quando o Stalin, quando o Lenin assume o governo da Rússia, a cidade passou a se chamar Leningrado. Leningrado é cidade de Lenin, né? E foi Leningrado durante praticamente todo o século XX. Só depois da década de 90 é que a cidade voltou a se chamar São Petersburgo de novo. Então é uma cidade com muitos nomes, né? Idas e voltas e tal. E por falar em cidade com nome para dar homenagem a político, o Stalin também quis ter uma cidade em homenagem a ele. E a Rússia tinha uma cidade chamada Volgogrado, e Volga tem um rio lá na Rússia chamado Rio Volga, né? E esse rio banha a cidade. A cidade é construída às margens do rio Volga. Por isso que era chamado Volgogrado. Então o Stalin mudou o nome de Volgogrado para Stalingrado, a cidade de Stalin. Se tinha Leningrado, porque não poderia ter Stalingrado. E a cidade de Stalingrado vai ser palco de uma das batalhas mais violentas da Segunda Guerra Mundial. É onde começou a derrota do Hitler, né? Ele sofreu a sua primeira grave derrota na cidade de Stalingrado. Daí para frente a Alemanha só perdeu, só andou para trás. Aqui nós temos então Stalingrado, antiga Volgogrado, atualmente chama-se Volgogrado de novo, né? Aí tem uns carrinhos antigos, né? O Lada, que chegou a ser importado pelos brasileiros, circularam aqui na década de 90 os carrinhos russos, duros, feito pedra. E acabou. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e que tenham aprendido bastante. Obrigado, um abraço e até a próxima.